Como vocês estão, meus queridos? Todos bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast 50 Bem. Esse aqui é o quilômetro 6 e hoje eu recebo dois convidados muito especiais. Os dois estão envolvidos na minha área de corrida, né? Eu vou apresentar já para vocês. Eu gostaria, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial para a E-Cliente Tecnologia, que era a apoiadora desse projeto, também ao pessoal da Conexão Leis, ao Juan, que está apoiando a gente aqui na mesa, e ao professor Spers, da Exalc, por ceder o espaço aqui pra gente. Hoje quem está com a gente aqui é a Franciele Moreira, fisioterapeuta esportiva. Seja muito bem-vinda, Fran. Obrigada, Gu. E quem está comigo aqui também é o Antônio Marco, maratonista. Fala, Antônio. Você tá bem, velho? Ô, cara, obrigado. Quando que eu vou passar você numa maratona, bicho? Não, é só a gente ir em busca, velho. Ah, mas eu tenho a perna curta, bicho. Eu tenho 1,70 de altura. Como que eu faço para poder pegar vocês? Eu não pego. Cara, eu sou 1,72, então a distância ali tá bem próxima. Então... Quanto você tem de altura? 1,72. Rapaz, eu treino com um amigo meu de sábado de manhã, o Lucas, ele tem 1,90 e lá vai bolinha. Meu amigo, para poder seguir esse cara não é fácil, não. Mas a altura não quer dizer muito, né? O que quer dizer muito é a cadência que você impõe ali durante o percurso. Não, né? então agora você vai ter que me explicar, porque eu preciso dar um pega no Lucas lá para poder passar ele, bicho, porque eu não consigo, não. E o meu desafio é pegar pódio, né? A gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação, eu não consigo pegar pódio na minha categoria, gente. A minha categoria de 45 a 50 anos tem muita gente nessa categoria. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. E o baixinho aqui não consegue pegar esse pessoal. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Fran, obrigado também, né, porque você que acabou puxando, dando uma puxada. Gustavo, esse tema aqui é bacana. E quando você levantou o tema para mim, eu achei ele fantástico. Por quê? Vou dar só um exemplo. Nesse momento, a gente tem um grupo de corrida de terça-feira e uma amiga minha tá lesionada. Sim. Aí eu falei, nossa, tem tudo a ver com a corrida, porque a gente começa a correr e às vezes fica muito animado, mas a gente não se preocupa com hidratação, a gente não se preocupa com alimentação, a gente acaba esquecendo questões de pode se lesionar, a gente vai muito afoito, né? Mas antes da gente começar a entrar nos assuntos, né? Fran, me conta um pouquinho da sua carreira. Inclusive, essa semana você fez um post sobre o seu avô, e eu quero que você conte aqui sobre isso. Eu achei muito legal a história de como que você entrou na fisioterapia. Pois é uma história longa, tá? Mas vou tentar resumir ela de forma... Não, mas foi fantástico. Aí. Você foi muito pontual no Instagram, viu? Achei muito legal como você contou a história. Tô aprendendo nesses negócios de marketing aí, usando o chat. Você usou o storytelling de forma perfeita. Exatamente. E foi lembrança dias do meu avô, que eu tive um sonho com ele. E aí, assim, eu acho que tinha uns 14, 15 anos na época. E aí eu acompanhava ele nas sessões de fisioterapia, porque meu avô sempre jogou futebol, sempre amou jogar futebol. E aí, como o futebol também traz lesões, ele fez várias cirurgias na verdade, do joelho, e eu acompanhava ele. E eu adorava acompanhar, era das netas que sempre tava lá. Vocês eram de Itatiba? Itapira. Itapira. Isso, nasci em Itapira, vim parar aqui em Piracicaba. E aí, acompanhando ele, tava, nossa, achava mágico, via aquele pessoal de branco atendendo, fazendo choquinho e tudo mais. Falei, gente, que genial, né? Tá, uma coisa legal que poderia ser quando eu crescer. Só que aí passou um tempo, e aí, como eu gosto de falar, assistia muito vídeo, gostava do negócio de acompanhar o esporte. Nossa, eu quero ser jornalista. Eu falei, quero ser jornalista esportiva, não sei o que. E eu tinha a maioria dos meus primos são tudo homens, sempre gostou de futebol, game. E aí, era essa linha de sempre acompanhar esporte. E aí, daí a época eu era ainda novinha, 17, 18 anos, tinha que estudar muito para ir para uma faculdade de jornalismo em São Paulo, sair de casa. E aí eu falei, bom, vou ficar por aqui, vou arrumar um emprego, vou trabalhar, vou estudar. E aí, de repente, eu também era ligada a esporte, sempre fiz natação, balé. E aí eu acabei pensando nessa linha, assim, eu posso ir ou para educação física ou fisioterapia, que é uma área que dá para trabalhar. Aí eu também praticava o yoga, e o yoga também tem essa ligação com o corpo e tal. Falei, bom, uma dessas áreas encaixa. Só que daí eu não me via muito na educação física. Daí eu lembrei a questão do meu avô. Falei, pô, lembrava ele lá fazendo, eu tinha colocado isso na cabeça, que eu falei que eu poderia ser fisioterapeuta um dia, e pensar que eles estão envelhecendo, né? Ele, meu avô e minha avó, que eu poderia cuidar deles um dia. Então, eu escolhi a fisioterapia. E aí, estudei, passei por várias coisas, e aí
depois que você se forma, você quer crescer, né? Você quer... E aí só que a cidade era muito pequena, então falei, bom, preciso expandir. Aí fui atrás de outra cidade, trabalhei em Campinas, fui estudar, fiz pós-graduação nessa parte do esporte. Antes disso, eu trabalhei com Pilates também bastante tempo. Mas aí eu fui entendendo que o esporte era realmente a minha área, assim, que eu era apaixonada. E aí, corri também muito, lesionei muito. Por que você colocou lá no seu Instagram ex-corredora? Por quê? Porque eu comecei a corrida, na verdade, por causa de uma amiga minha que era crossfiteira. E aí, na época, também atendia o Melk, não sei se vocês já viram falar dele, o Melk Messias, ele é lá de Itapira. Ele é corredor lá, eu atendia ele, e aí ele e o pessoal da galera que eu atendia, não, porque é corrida e tal, eu falei, tá, gente, vou começar a correr. E aí ela era crossfiteira, então assim, ela sempre corria, e eu quis acompanhar o ritmo dela, né? E falando pros meus pacientes, não, viu, toma cuidado com risco de lesão, aumento, assim, né, semanal, tudo mais. O que eu fiz? Não respeitei nada disso. Você ensina os outros, mas você não respeitou. Exato, respeitei. Aí eu tive minha primeira lesão de uma tendinopatia do quadril do glúteo. Lógico que isso foi ali tempo. Eu falava que eu fortalecia, mas cuidava mais do pessoal, esquecia de fortalecer eu. Aí eu comecei a correr, aí parei, porque eu tive essa lesão. E foi numa época também que eu aprendi muito sobre respeitar e também começar a estudar sobre essa parte, né? E aí gostar mais ainda do esporte. E aí daí voltando, né, na parte da graduação, aí eu fui pra Campinas, fiquei trabalhando, só que eu queria realmente trabalhar nessa área do esporte. Aí eu vim pra Piracicaba pra fazer eu fiz uma especialização de fisioterapia pro futebol e acabei fazendo estágio no 15 de Piracicaba. E aí, nossa, aí gostei da cidade, falei, nossa, preciso voltar aqui um dia. Você fez estágio no 15? Eu fiz estágio no 15 também. Que legal. E foi nessa época que eu fiz estágio, aí um dos físios, né, eu falei, nossa, sabe que tem aqui é uma cidade maior do que a minha? Sabe que tem alguma clínica, nessa área do esporte e tal? Daí eles me falaram da Care, Care Club e tal. Aí eu falei, nossa, mas nunca que eu vão ver meu currículo, nem terminei, não tinha, na verdade, nessa época eu não tinha feito a pós ainda. Falei, nossa, daí que eu fui atrás, falei, não, preciso começar a fazer uma pós para o currículo ficar melhor. E aí fui, aí de repente, eu tava em Campinas já, tava fazendo a pós, tava finalizando, acontecendo um monte de coisa, eu trabalhando que nem louca, pra tentar chegar onde eu queria, recebo uma proposta da Care Club. Pra vir pra cá. Pra vir pra cá. Falei, e agora? Não, daí eu mandei mensagem pro meu pai é um dos meus incentivadores, assim, ele falou assim, vou falar uma coisa pra você já sabe a resposta. Você estudou pra quê? Aí eu fiquei assim, tipo, dele, só vai, boa, tô aqui com você até... Não tem que perder. E aí falei, quer saber, é isso, eu vou, catei minhas malas e vim parar em Piracicaba. Não foi fácil, foi uma loucura aí. E aí vim, aprendi muito, e aí encontrei esse cara aqui, que foi um dos primeiros pacientes. Eu fiquei sabendo que você já consertou ele, já. Já consertei várias vezes. Verdade? Nossa. Ei lá, nós. Hein, Antônio? Quando que ela te consertou? Conte essa história aí pra mim. Conta aí. Foi mais ou menos no mês de agosto, setembro, mais ou menos. Eu não lembro. Você já chegou, né? Do ano passado? Histórico de lesão, você tava bem. Foi ano passado isso? Não, em 2023. 2023. Que prova que foi, Antônio? Eu tava vindo de uma lesão, eu tinha tratado uma lesão nas isquiotibiais, né, e tinha vindo de uma maratona. E foi na onda, quando eu comecei a parceria lá no Care Club, daí conheci a Fran lá e tal, e ela ficou me atendendo. E essa lesão, ela tinha saído, mas a dor tinha ficado, né, e foi um trabalho ali meio de psicólogo ao mesmo tempo, né? E assim, fomos trabalhando, ajustando. Quanto tempo de tratamento? E eu fiquei trabalhando antes da Care Club 6 meses específico nessa lesão, sem treino, só com trabalho. E voltei o trabalho, né, os treinos, e a dor não saía. Daí eu fiquei mais 6 meses treinando treinando e com o fisioterapeuta específico. Daí foi quando eu fui pra maratona e tal. E daí parei o trabalho com ela, que eu não tava conseguindo mais pagar. E daí uns 2 meses depois eu comecei lá no Care Club e comecei com a Fran. Viu? E você conseguiu se segurar mesmo, de não fazer nada de atividade ou não? Cara, foi difícil, mas eu tive que ficar, eu não tinha outra opção. Porque isso aí é muito comum, né? O pessoal lesiona, fica tipo uma semana, pessoal amador, e aí depende, vai dar uma corridinha, não, eu tô bem, vai lá e pior ainda, né? Não, eu não tinha outra opção, porque foi muito sério, né? Foi uma fissura ali no tendão
e junto com a tendinopatia, então foi um negócio meio complexo. Entendi. Pra você ter ideia, 6 meses, 1 ano depois eu tava sentindo dor ainda, né? Então foi um ano bem complicado pra mim. E daí eu comecei o tratamento com a Fran. Entendi. Virou o ano. Daí a gente pensou, pô, agora tem que começar os trabalhos intensos aí e tal. E foi onde a gente começou os trabalhos, pensando nas maratonas e começou... E qual que foi a prova que você fez depois da lesão? Foi a... São Silvestre. São Silvestre. São Silvestre. Cara, eu tava vendo que você falou da São Silvestre, bicho. A São Silvestre é um barato, né? Nossa, vai ser uma prova louca. Não, e o pessoal sempre vem falar comigo assim, você correu a maratona de São Silvestre? Meu amigo, maratona é 42, eu já fiz vídeo falando disso. Maratona é 42, São Silvestre é 15 quilômetros, mas é uma prova maravilhosa, né? Exatamente. Eu curto pra caramba, porque assim... Ela é ímpar, né? Ela é ímpar. É que assim... A São Silvestre para você é diferente do que para mim, tá? Porque você sai na frente com todo mundo. Eu fico lá no fuzuê, naquela farra lá atrás. Nossa. Aquela farra lá atrás, até a gente começar a correr, vai começar a correr no quilômetros 4, 5, eu acho, mais ou menos, né? Aí é só farra. Esse ano tinha até chopp no final da corrida lá, na subida da Brigadeiro. Ali então caiu no 14 ali, galera. Tinha o quilômetro 14, ali, né? O pessoal tava distribuindo chopp. Aquilo lá é uma maravilha. Você não para pra pegar chopp, né? Que eu nunca vi isso. Eu já corri essa prova acho que 9 vezes. Eu nunca vi Não deu tempo, né? Não precisa jogar na cara assim. Eu sei que você vai rápido, Antônio. É que a gente tá concentrado ali, cara. A gente não... De verdade, eu nunca vi isso. Não, eu já tinha visto no Instagram que o pessoal ia estar no quilômetro 14. Quando eu virei na Brigadeiro, o meu foco era descobrir onde que tava o pessoal com chopp. E o pessoal colocando no copinho geladinho, bicho. Inclusive, o ano passado eu fiquei no hotel, ano atrasado, né? Lá embaixo ali da Brigadeira e subi procurando lugar que era, e acho que vi o lugar, mas na hora da prova não vi, cara. Não vi. E como que é a sensação de correr com a turma dos poderosos lá? É legal, né? É legal demais, cara. Quando a gente que atinge esse ápice e mantém, cara, largar do lado desses caras ali Que doideira, impressionante, cara. Quantas você já correu, São Silvestre? Eu acho que 9. Eu não acho tenho que certeza. eu corri 9, acho 10, que 4. por aí. Eu corri 4. Mas é um barato, é só diversão. Nossa, é top demais. É a prova assim que eu vou machucado, eu já fui a vez com o braço tudo enfaixado. Olha. Eu sou apaixonado nessa prova, então não deixo de participar. Guarde que você vai contar mais história. Ô Fran, vamos compartilhar com o pessoal, assim, ó, a gente tem muitas pessoas que acompanham, tanto no meu Insta, quanto no podcast, que tem, a maioria tá começando. Estão começando na corrida, estão começando a querer fazer uma atividade física. E aí, esse pessoal, às vezes, quer afobado, já quer correr, tipo assim, não, o pessoal corre 5, vou correr 5. E vai lá e lesiona. Depois né? começa a correr 10, 20. Me conta assim, pela sua experiência, vou fazer 2 perguntas juntas. O que mais chega para você de lesão? De pessoal que está começando, e qual seria a recomendação para quem está começando para evitar justamente uma lesão, para não prejudicar, e muitas vezes acaba desestimulado, né? O pessoal começa, dá aquela animada e por causa de uma lesão acaba desestimulado. Bom, como a primeira pergunta, né? O que mais chega é que, assim, lesões de corredores tem muitos, né? Mas a maioria é canelite. A famosa canelite. Já teve canelite? Não? Tive. Já teve? Não, ainda não. E ainda bem. É porque eu não corro muito. É porque você fortalece, agora você faz o certo. Lá. É isso que a gente vai chegar na próxima pergunta. Mas é a canelite, né? Ou fratura por estresse, que é o que você realmente não respeitar o limite, né? Do seu corpo. Porque a pessoa começa a correr, é legal, é um esporte, hoje a corrida é um esporte acessível, né? E, assim, é óbvio que, tem que ter um relógio, tem que ter não sei o quê. Gente, o básico é só você começar com um tênis confortável. Tem que ter relógio. Calma que não precisa toda hora. Tem o celular que dá pra você correr e colocar no Strava. Mas é um esporte mais acessível e que as pessoas começam, às vezes, a se motivar. Até mesmo com essa questão do sedentarismo, né? E aí começa, nossa, é legal. E o cardio, né? A primeira coisa que o cardio... Ele vai mais rápido do que o seu joelho, por exemplo, do que as suas articulações. Então, a pessoa empolga. E aí começa a ir, tô correndo que legal que você falou agora. Exato. A pessoa, o condicionamento do cardio, ele se fortalece mais rápido do que o joelho e o... Tá. Exato. Daí se a pessoa não tiver nenhum preparo, um sedentário, ele nunca fez nenhuma atividade, musculação, nada, e começa a correr. E aí, no começo, lógico que ele vai sofrer um pouco nessa questão do cardio, mas depois começa a melhorar. E aí começa, vou correr 5. Legal. Já vou correr pra 10 agora. No outro dia, já vai correndo 10. Então, muito erro, por exemplo, correu sábado e domingo ainda. Então, assim, é 2 dias que seu corpo não teve o tempo de se recuperar. E aí vai acontecendo, a pessoa não tem um fortalecimento, né?
tem essa questão que você falou muito ali no começo, alimentação, hidratação, sono, falo que é mais importante do que um tênis muito bom é o sono. Eu vou marcar aqui, porque eu quero que você fale mais do sono depois. Porque é muito importante, é uma coisa que até o Marco vai falar, porque, né, olha, ele é maratonista, mas o sono, depois você vai falar. Não, você não tá entendendo, a gente tem assunto. Eu quero falar de sono, quero falar de intestino. Não, é muito importante. Eu quero falar de intestino, quero falar de hábito. Então a gente tem assunto hoje, Se você olhar meu Garmin aqui, a média dá 5 horas semanal de sono. Verdade. Olha, eu acompanhei ele que... com a médica do esporte lá, a gente passou, a hora que chegou nessa parte, a gente ficou assim, meu Deus, como que esse cara consegue manter essa performance? Mas enfim, voltando nessa parte agora da segunda pergunta, né, que você falou, o que pode ajudar realmente é o fortalecimento. Então, tem aquele mito de, eu sou corredor e não posso pegar força. Gente, precisa, lógico que você não vai fazer uma hipertrofia, musculação. A musculação é fundamental. Fundamental, exato. O fortalecimento, porque assim, o que as lesões ali, o tênis vai ajudar como amortecedor, tudo, mas o seu maior amortecedor mesmo é o seu corpo, é seu tendão, é seu músculo, o que te impulsiona para correr é o seu glúteo, é a sua panturrilha. Tá escutando, Antônio? Né? Então, exatamente, ter essa união também do fortalecimento, respeitar esse limite, não aumentar o volume com muita intensidade, ajuda a prevenir lesão, né? Então não é o tênis, não é mudar a pisada também, esse negócio de mudar, não tem como corrigir. Como é que eu corrijo um keniano, que você vê os kenianos, o joelho deles, biomecânica? Se eu corrigir um cara daquele, ele perde performance, né? A Raquel Castanharo que fala muito disso, né? Então... eu sigo ela. Ela é maravilhosa. Adoro, um abraço pra ela, eu mandei uma mensagem, ela respondeu. Muito legal, já mandei várias caixinhas de perguntas no início da minha... Eu falava, meu sonho é conhecer você. Ela é muito bacana e ela fala disso, e antes, quando ela falava um pouco agora melhorou, mas era uma polêmica, tipo, não pode falar de pisada, não pode falar de corrigir biomecânica, mas existe uma diferença, né, de performance. Então, por exemplo, o Marco, vamos falar dessa parte do sono, que aí é óbvio que tem que estar regradinho, mas é um cara que ele não é profissional, ele trabalha, então, né, muitas vezes a pessoa tem filho, então como é que você vai dosar tudo isso? Lógico que tem que ter um equilíbrio, mas para alguns atletas, né, consegue ali, igual esse sedentário, ele vai tentar chegar no nível do atleta, é difícil, né? É difícil. Então, é com fortalecimento que ajuda a prevenir mesmo, e bons hábitos, encaixar na rotina. O que me preocupa é que, até você olhando no Instagram, o pessoal quer começar e, tipo assim, uma semana já tá sem paciência, já quer começar a aumentar a distância, quer aumentar, então isso aí que pode acabar causando as lesões, né? E você falou da motivação, né? Essa parte... É um pouco comportamento também, né? Que a gente tem que tentar trabalhar na fisioterapia, também na terapia ou médico do esporte, porque às vezes a pessoa gera aquele medo, nossa, lesionei, agora eu não posso nem pisar no chão que vai doer. Então esse comportamento, a vigilância da pessoa ali, ficar pensando naquilo, e vai doer mesmo, né? Então tem todo esse trabalho também de tirar esse medo da dor dela. Então entender que assim, a lesão, tipo uma dor muscular, ela vai passar, mas a lesão é diferente, ela tem um tempo, né? Então tem todo esse trabalho também. E essa história do sono? Conta aí. Infelizmente, a gente precisa fazer... Eu sou um maratonista. Você vai dormir que horas? Que horas você tá capotado que trabalha, já? Né? Então tem que conciliar os dois. Não tem muito o que eu fazer, né? Que horas você capota? Então, geralmente é de 1h30, 2 da manhã. Verdade aí. Então, não tem horário muito fixo ali pra mim dormir, né? Então... E que horas acorda pra treinar? Principalmente no final de semana, 5h30, 6 horas. O máximo. Rapaz, sábado, domingo é 4h30, sei lá, despertou. Hoje eu despertei, sei lá, 10:05. Então... Mas aí no sábado à tarde você tá se arrastando, né? Não, mas tem que trabalhar diretão ainda, né? Pegar carga horária 12, 14 horas direto, então... Qual que é a sua média de sono? 5 horas, mais ou menos? Entre 5 e 6. Se você olhar meu Garmin agora aqui, eu te mostro. Entre 5 e 6. Verdade? Eu 9h30 da noite, eu tô capotado já. Ontem Só que eu acordo às 4 da manhã, todo dia. Ontem eu tava olhando, tava dando 5h40 aí alguma coisa. Essa média de sono. Então, assim, o que me salva... Mas você se sente bem. Assim, eu me sinto muito... Sente o sono, né? Não tem o que fazer. Sono a gente sente, né? Mas tem que ir aquele negócio. A gente tem que encarar o objetivo, sabe? E falar, poxa, eu tenho que levantar e tenho que fazer, porque ninguém faz por mim, né? Então, eu levanto, lavo o rosto e falo, e agora? E boa. Cara, é você por você mesmo. Aí eu mesmo, né? Se eu não fizer, alguém tá fazendo melhor do que eu, né? Então, eu encaro desafios e
e mando bala. Que legal isso daí, viu? Me conte como foi a última maratona sua lá na Espanha, né? Isso, a última foi na Espanha. Eu acompanhei. Que legal, não? Foi Como que foi a viagem? Foi tudo tranquilo? A viagem foi tranquilíssima, né? A viagem é muito boa. E essa mudança de ambiente, por exemplo? Você muda ambiente, você muda comida, você tá com o sono virado. Cara, eu não estranhei o fuso horário. Daqui pra lá, não. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Era 4 horas só também. Como tava o clima? Então... Tava frio lá, né? Tava frio, tava 10 graus. Na mínima 8, máxima 19. Ainda então, que dá pra aguentar. É um inverno nosso aqui em julho, no meio do Exalc, por exemplo. Por exemplo, o frio lá é diferente, cara. Você, por exemplo, tava 10 graus. Você ficava dentro de casa de camiseta. Aqui você não fica de 10 graus de camiseta. Você tem que estar agasalhado. Aqui é um frio diferente. Sei lá, um frio molhado. Lá é um frio seco. Aqui é mais úmido. Isso, aqui é mais úmido. Então... Tava super gostoso a temperatura, lá tava agradável demais. Você fez um bate-volta, né? Foi um bate-volta. Foi lá, fez a corrida e voltou. Fiz a prova, na segunda cedo tava embarcando, madrugada tava embarcando. Quanto tempo você fez a prova? Eu quebrei muito, cara. Fiz 2h19, 30 e... Nossa, 19, que dificuldade de fazer 2h19. Eu fiz em 4h20 a última maratona. Não, 4h15 eu fiz a última maratona. Voltei furioso da vida, cara. Verdade, bicho. Mas acontece, né? Cara, imaturidade, às vezes, a gente, depois de velho, né, vai aprendendo. Depois de velho, você tá com quantos anos? 38. Você tá com 38, você tá novinho, você vai estar no período dos 40 agora. Não, mas você tá novinho ainda. Mas o que aconteceu comigo lá foi o tênis, né? Foi um dos motivos assim, ali. Por quê? O que aconteceu? Então, eu corri lá com Adidas Pro 4. Tá. E o modelo Pro 3 que eu tinha corrido, número 42, perfeito do meu pé. E, inclusive, um rapaz falou, o Luciano da Desinsecta, falou, vou te dar um tênis pra você correr essa prova. Qual você quer? Eu falei, o Luciano, eu conheço o Luciano, é um amor de pessoa. Falei, então eu quero o Adidas Pro 4, que é o quero correr, que é o top que tá no momento, um dos, né? Aí ele falou, beleza, vou te dar. Aí me deu o tênis. Coloquei no pé, senti um pouco apertado. Falei, não, mas vai dar. Vai dar. Fiz um treino aqui, machucou um pouco atrás do calcanhar. Falei, tá machucando, mas dá. Quando cheguei lá, ouvi falar, não vai dar. Falei, mas agora não tem o que fazer. Mas tava correndo já com ele. Você correu com ele, então. Lá eu fiz outros testes lá também. Falei, Não, esse negócio de tênis é engraçado, porque eu corri a maratona de São Paulo, a SP City, com Olímpicos, e ele pegava atrás. Assim, eu corri a prova, mas me arrebentou. Depois não usei mais o tênis. E nisso, quando eu passei a meia maratona, cara, tava com muita dor já nos pés ali. Mas só que passei pra 1:05, cara, dando pulmonarmente, sabe, tranquilíssimo. Quando chegou no 30, cara, não conseguia pisar no chão, velho. Consegui pisar no chão numa média de pace bom, mas só que a passada começou a encurtar muito. Devido às dores. Aí você começou a encurtar a passada. Encurtar a passada por causa do... E ainda assim você fez em 2h19. Aí começou a quebrar, literalmente quebrar o ritmo ali. Aí, pô, eu vim de lá furioso, de raiva, porque, tipo, você treina 3 meses específico pra prova, mas aqui né? Vai, e na hora aqui já vai uma dica, tá? Que isso aí eu falei essa semana nos stories. O treino, você tem que respeitar a forma como você faz o seu treino. Exato, lógico. Comer a mesma coisa que você comeu no treino, vestir a mesma roupa que você usou no treino, tem que ser tudo igual. Tudo igual. Porque se você muda alguma coisa no dia da prova, um pequeno detalhe... Pode dar um detalhe que... É um detalhe que vai fazer a diferença naquela prova. Exato. A maratona de São Paulo, ano passado, eu corri com meu filho. E eu achei a camisa da maratona maravilhosa. Falei, vou correr com ela. Meu amigo, assou o bico do peito. Sangrava no quilômetro 15. Quilômetro 15, tava sangrando. O cara do meu lado que falou, tá sangrando seu peito. Eu tirei a camisa, aí eu fiquei correndo com a camisa na mão, a GoPro na outra. Isso quebra seu psicológico. Nossa, lógico. E eu tava super bem, eu ia fazer sub 4. Sub 4, né? Mas não deu. Todas as maratonas eu ponho um tapa-sexo, porque não dá. A camisa começa a ralar, você não pode você não pode deixar isso pra acontecer no momento da prova, você tentar resolver. Você tem que pôr uns paradrapos ali, alguma coisinha, porque mas o que eu tô falando assim, é justamente isso. Você tem que respeitar igual ao treino, pra que no dia da prova você não tenha problema, né? Exatamente. E no meio da prova, que tipo de você usa suplementação no meio da prova? Você leva alguma coisa? Carboidrato, né? Só o carbo? Carboidrato e geralmente eu uso algum sódio ali no meio, algum repositor de eletrose, né? Pra não dar... prevenir alguma cãibra, suposta cãibra, né?
Entendi. Ah, que legal, bicho. A gente tem aquelas passagens ali que a gente treina. E eu geralmente treino a cada 5, cada 7 km o carboidrato, né? E... Cápsula de sal, você não... Eu não gosto muito da cápsula de sal, esses novos também, eles já têm um pouco já tem o sódio. Já tem o sódio. Eu prefiro mais o repositor de eletrólitos. Porque líquido ali é mais fácil você tomar e tal. Eu acho mais fácil. Cápsula de sal, dependendo... Se a pessoa não tiver experiência, pode se engasgar. Teve um colega meu que quase morreu engasgado no cápsula de sal. Então é perigoso. Se você não tem que ter um certo conhecimento. Não é conhecimento. Tem que estar habituado a tomar. Às vezes o cara vai tomar só na prova também. Às vezes a cápsula pode atravessar na garganta e você ficar sem fôlego. Ela pode estourar, o sal voltar. Então tem todo esse... E isso é verdade mesmo. O colega meu quase morreu. Não morreu porque tinha alguém do lado dele. Então você tem que estar bem atento a isso. Nossa, que coisa. Isso foi o ano passado. Verdade, que prova que foi? Ele tava no treino. Tava no treino? No treino, tomou cápsula de sal, quase morreu. Putz, que coisa. De verdade, deu uma asfixia dele sem ar ali, ele não conseguia mais respirar e caiu. Aí o colega dele percebeu e foi lá e salvou ele. Caramba, velho. Viu, Marco? Fale pra mim, e a prova que você chegou em primeiro, qual foi? Foi maratona de Floripa, né? Floripa? Eu tava fazendo trabalho com a Fran ali, no Carry Club. E a sensação? É uma única, maravilha, né? Que legal. Ganhar uma maratona. Eu tinha conversado com o meu professor ano passado, né? Da gente fazer várias maratonas. Quem é seu professor? É o Anito Pinheiro. Anito? Ele é de Americana. Americana. E a ele que monta seus treinos. Que legal. E ele falou, pô, Antônio, você tá precisando ganhar uma maratona aí, pô, não sei o que e tal. E vai daqui, vai dali. Eu falei, vamos treinar pra isso. Você que é o cara, né? Você que é o mestre aí. Ele falou, vamos treinar. E daí a gente foi pra Maratona do Rio. Né? Era pra mim ter ido da New Balance no ano passado, né? Por umas lesões, né, que a Fran sabe disso, né? Que a gente inflamava... Qual? Essa daí, ó. Essa camiseta ainda que ele me deu e autografou, eu vou colocar no quadro ainda. É importante. Que legal. Inflamou um tendão numa semana, e daí eu ajustava o treino, aí... na outra semana inflamou o outro tendão. Foi nessa que foi uma zica, né? Que foi uma série A série foi num mês, foi 4 lesões seguidas, assim. E foi sobrando pra você resolver os pepinos. Assim, nossa, esse cara, ele precisa ganhar. Não posso deixar ele. E aí, sorte que ele tem um bom, né? Recuperação. Foram 4 semanas seguidas inflamando tendões diferentes. Exatamente, e começou minha sorte foi a Fran e o Carry Club que me salvou, né? Verdade? Aí eu precisei mudar a distância da maratona lá da New Balance, eu mudei pra meia e fui pra essa maratona do Rio, que foi em junho. Lá na New Balance fui terceiro, batendo a marca pessoal. Olha essa foto, rapaz. Essa foto eu peguei lá do seu Media Kit lá, bicho. Ficou muito legal essa foto, bicho. Ficou muito top, né? Que legal. E daí fui pra Maratona do Rio, bati minha marca pessoal também na maratona. Na Maratona do Rio. Eu tenho uma turma de amigo meu que vai nessa Maratona do Rio agora. E daí fui o quinto colocado nessa prova aí, segundo brasileiro. Batendo minha melhor marca. Primeiro marca, Floripa. Uma prova que uma das maiores da América Latina. A maior da América. Floripa lá é bonito, né? Aí saí daí e comecei o trabalho pra Floripa. E daí a gente começamos o trabalho ali junto com a Fran também. A Fran, o ano passado, foi um anjo ali que me salvou de várias lesões ali que só Deus sabe, só ela sabe, né? Só a gente sabe como foi. Que a gente passou ali. Tempo de recuperação do menino aí. Nossa. É bom? É bom, né? Porque, assim, geralmente, é lógico que acho que o dele não era, assim, uma lesão. Era umas dores ali de uma inflamação que tava começando, mas a gente já conseguiu rápido recuperar, né? Então, assim, também, teve que mudar um pouquinho, ó. Troca o treino, que tinha dia que ele treinava 2 vezes no dia, né? E aí, por exemplo, então hoje você vem na físio, aí treina amanhã, se não tiver dor, se tiver, dá uma espera, gelo, e aí descansa, só que, né, é difícil. Só que daí no outro dia eu falei, vem no outro dia de novo na físio, aí ele vinha, não, consegui treinar, corri, melhorou. Daí passou uma semana, fez o treino, aí veio uma dor num outro lugar. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas aí a gente usou ali os recursos, né, de fisioterapia. E aí eu falei, nossa, né, vamos torcer para que melhore. E aí foi isso, melhorou rápido, assim. Então, por exemplo, às vezes se demora, por isso que é importante, vamos usar ele como exemplo, a pessoa que já procura rápido o fisioterapeuta, né? Ao trabalho. Isso é legal, porque assim, o pessoal às vezes fica sentindo aquela dorzinha e fala, não, vai passar, deixa eu tomar um Dorflex aqui e passa. Mascara a dor, né? Vai só mascarar. Isso, acaba mascarando a dor e não se preocupa, né? E aí corre, aí não, mas viu, daí chega em mim e já fala, viu, tanto tempo você tá com essa dor? Faz uns 2 meses.
Então, assim, se tivesse vindo no segundo, terceiro dia, essa dor sua talvez não ia virar uma lesão, dá tempo de virar uma lesão. Então, isso é muito importante. Então, ele já sentia aquela dor, no outro dia já estava na fisioterapia. Aí passou, então, assim, o tratamento foi muito rápido com isso também. E porque ele estava fazendo um trabalho específico de musculação, você estava fazendo também, né? Fazendo. Enfim, é um preparo da maratona. Então, isso é importante que eu falo pro pessoal. Sentiu uma dor, vem, procura, faz o tratamento, porque não deixa ela aumentar, né? Não deixa ela progredir. Entendi. E daí a gente começou o trabalho para essa maratona Floripa. E a gente eu cheguei a fazer uma maratona em preparação para ela. E foi o Breaking Two de Sorocaba, inclusive fui campeão lá do Breaking Two. E com tempo, lógico, para recuperação. E quanto tempo de recuperação? Tinha 2 meses ainda do Breaking Two para maratona de Sorocaba, para maratona de Floripa. Né? Então a gente tava ali com tempo de descansar da prova para outra, né? Então no prazo de 3 meses eu fiz 3 maratonas. Entendi. A do Rio, o Breaking Twos e a Floripa. Né? E quando chegamos na prova lá, eu olhei pra galera, eu me surpreendi com um atleta que tava na prova, que a gente achou que ele não ia. Lógico, a gente não foi com pensamento, certeza que ia ser campeão, mas com a certeza que tá no pódio, né? Você fica olhando quem tá inscrito? Pra saber assim, ó, esse cara que eu pego, esse aqui não consigo pegar. Você fica fazendo isso? Não, porque assim, a gente tem uma linha de treinamento, assim, eu vou pra tal prova, mas eu quero que realmente a prova esteja forte pra mim bater a minha marca, né? E essa é a minha linha de raciocínio com o do meu professor. Tem que ter alguém forte pra gente bater a nossa marca pessoal. Perfeito. Ser primeiro, ou segundo, ou 10º, não muda. O importante é bater a marca pessoal, né? Essa é a nossa linha de raciocínio. Tem que ter alguém mais forte para você poder se superar. Exatamente. E isso eu falo, por exemplo, nos treinos. Porque, por exemplo, que nem eu falei, eu corro com esse amigo meu, o Lucas e o Júnior, que eles são super altos. Tem uma amiga minha também, a Marina, ela também é alta. E eu sou o único baixinho do grupo. Então eu acabo sempre tendo que correr mais para poder acompanhar eles. Isso para mim é bom, entendeu? Lógico, isso aí é bom. E fomos pra maratona e começou um pega ali, um vai daqui, outro vai dali, outro vai daqui, outro vai dali. E quando chegou no KM 38 ali, o Cipó liderou ali depois do KM 15, ele liderou a prova. Quando eu encostava nele, ele dava um sprint ali e abria. Mas aí não aguentou muito tempo. E não, ele ficou... Quando eu chegava nele, ele dava um sprint e abria. Eu chegava nele de novo, ele olhava pra mim, olhava pra câmera, sprintava e abria. Falei, caraca, esse cara tem, mano. O cara sou fãzaço dele e tal, tudo mais. E quando chegou no KM 38, 35, eu tracei uma estratégia ali de... Quando chegar nele ali na próxima vez, responder o ataque dele. E quando chegou no 38, eu encostei nele. E assim eu fiz. Quando ele atacou, eu ataquei junto. E daí, ele uns 100 metros depois, ele ficou. E eu continuei. Aí você manteve o ritmo. Aí eu mantive o ritmo, deu uma paulada ali. Que é legal, bicho. Isso é muito emocionante. E daí, cara, geralmente eu quebro a maratona em 4 palavras. Sonhe, conquiste, realize e vença. Eu quebro a cada 4 km, a cada 10 km. Eu faço essa mentoria comigo. Repita de novo. Sonhe, conquiste, realize e vença. Que legal, geralmente, a cada 10 km eu faço isso, eu fico trabalhando isso na minha cabeça, né? E quando eu passei ele ali, eu só falava, cada passada que eu dava, eu falava a palavra, vencer, vencer, vencer. E assim, foi até os últimos 4 km. Que emocionante isso, cara. Faz esse corte aí depois. Não, isso já deu corte, porque assim, isso é muito emocionante. Eu tava vendo um podcast, não lembro de quem que era. Eu acho que do pessoal do Mania de Corrida. Que ele tava falando justamente quando passa do quilômetro 35, pra você começar a pensar nas pessoas que você mais gosta e ficar homenageando essas pessoas a cada um dos quilômetros, né? Aí eu brinquei com uma amiga minha, falei, tá vendo? No quilômetro 35 você vai homenagear. Ela falou assim, não, eu vou começar já no quilômetro 10. Porque eu tô sofrendo tanto. Isso, cara, cada passada eu falava a palavra vencer dentro de mim, né? Vencer, vencer, e foi indo. E nisso eu abri ali, eu acho que uns 150 metros, aí ficou um pouco confortável, teoricamente, né? Na maratona ali, na parte final, pra quem tá atrás tirar, aí fica mais difícil, né? Só que eu sabendo quem é o atleta que estava atrás, eu falei, não pode bobear. E que eu sei que ele vai vir atrás, né? E ele veio atrás, tanto que ficou só 7 segundos ali de diferença na prova. Caramba, 7 segundos? Daí eu bati minha marca pessoal de novo, foi 2:17:01. Baixei em 2 minutos e
17 segundos a minha marca aí. Tá escutando, Juan? Aquela prova. 2,17 é nosso foco agora, hein? A prova que me rendeu, no caso, na prova, o desafio olímpico. Comecei a liderar o ranking do tênis olímpicos e fui campeão, inclusive, do desafio com essa marca. Daí ninguém mais conseguiu Que legal, parabéns, viu, Antônio? esse feito aí. Que Valeu, massa. Viu, essa parte de psicologia, de você controlar, é fantástico isso, né? Cara, eu não sei, do nada eu falei, pô, preciso memorizar alguma coisa aqui, tipo antes da maratona, né? No treino você usa fone? Detesto. É só você e você. Eu e eu. Uma vez eu fui inventado de correr com fone, né? E começou a me incomodar e cair, eu colocava, e caía, eu colocava. Aqui, assim, joguei lá dentro do canavial. Né? Você jogou mesmo? Joguei, de verdade. Verdade mesmo. Fone original da Samsung. Joguei fora. Mas lá, jogasse em casa. Não quis mais nem, como me incomodava tanto demais, velho. Você tá doido. Nunca mais usei. Eu acho assim, ó. Eu gosto de correr às vezes com fone, quando é um treino mais curto, mas treino longo e a prova é sem nada. Pra concentrar. Esses dias atrás, cara, eu tava treinando. E se eu estivesse com fone, eu tinha me acidentado. Então, mas aí eu ia chegar nesse ponto. Do perigo de se acidentar. É fato, isso é fato, não é mentira. Isso aí faz eu até postei no meu Instagram, faz 1 mês e meio, mais ou menos. Foi imprudência minha, não foi do motorista. Né? Eu fui cortar no lugar que não podia. Mas se eu estou de fone, não tinha escutado o barulho do carro. Entendeu? Então é um detalhe que às vezes as pessoas saem de casa com fone e não percebe. Não percebe, entendeu? Mas pra gente isso é fundamental. Eu tô correndo sempre com a GoPro gravando. E vai fazer 1 mês mais ou menos, eu tava atravessando na Avenida Beira Rio, na frente do Hotel Beira Rio, e aí eu tava gravando, encontrei uma amiga, fui gravar ela e fiquei olhando pra ela pra gravar. Ela atravessou a rua no vermelho. E aí eu não prestei atenção e eu fui atrás. As minhas 2 amigas atrás gritaram pra mim, Gustavo. Aí que eu olhei, o carro passou. Jesus. Juro pra você. É complicado. É a mesma coisa do fone. Se você tá no momento escutando alguma coisa importante no áudio, você pode parar de prestar atenção em outra coisa. Só basta você se concentrar na música. Você se concentrou na música, você não escuta a sua passada, você não sabe se tá correndo certo, você não sabe quem tá do seu lado, você não sabe quem vem atrás de você. É só você se concentrar na música. E é fácil, tá com fone é pra se concentrar, né? Então... Eu, particularmente, desse dia pra cá, isso foi logo quando eu comecei a correr, nunca mais usei. Então fica a dica aí, viu, gente? Se for usar fone, tem que tomar cuidado. Usa só de um lado, né? Pra quem quer algum resultado, você tem que estar escutando o som da sua passada. Então isso aí é um detalhe. O som do seu ritmo. O som do seu ritmo, exatamente. Sua cadência, aquela sua pisada ali, se tá muito barulhento, se não tá. Então isso tudo faz parte de um treinamento para um resultado. Fantástico. Isso é importante. Né? Com certeza. Você tem que escutar tudo. Com certeza. Você treina na esteira? Na esteira muito eu uso o fone, tá? Muito difícil, mas eu gosto de rua. Eu gosto de rua mesmo. Sentir o vento na cara. Você já fez prova de trail? Prova de montanha? Prova de... Não. Não? Não vai fazer? Eu acho que não é o momento agora, né? Eu vou falar com o Guilherme, assim. Pra incentivar você a fazer uma Explorer. eu já fiz a do Horto. Eu já fiz a do Horto aqui. Quando do Tupi eu fiz também. Eu fiz aquela de 6 horas. Que ficou... Não, essa eu não fiz. Eu fiz uma 21, acho que tinha lá. De 21 teve lá. Não, tem que fazer a Trirex. Deus é mais aquela prova ali. Deus é mais. Meu amigo, descer aquela serrinha da Trirex lá, vou falar pra você, eu fiz 30 lá. Nunca tive coragem de fazer. Nunca tive. Eu vou conversar com o Guilherme pra incentivar você a fazer tanto lá. Que a minha pegada é outra, né? Não é essa prova aí, mas assim, eu tô brincando. É forte a prova ali. Você tá indo bem na rua, representa a gente lá na rua. E falar que os estímulos é diferente, né? Então ele tá acostumado a correr também na rua, musculatura. Ele vai pra musculatura... que precisa é outra, né? Entendi. Eu fui a prova disso também, que depois eu corri um tempo, eu parei, aí quando eu voltei a correr aqui em Piracicaba, todo mundo animado, não, vamos correr, comecei a correr rua, achei a galera do trail, falei, nossa, que legal, e eu toda assim, aventureira, vamos embarcar nesse negócio. No trail. Fui lá correr com o Salsinho, com o Zé Li, doido que corre do pace do Zé. Você foi pegar justo os dois. Exatamente. E vamos. Daí é aquele negócio, você começa depois que você tá correndo, o cardio, nossa, tava beleza. Descida, você fala, nossa, a descida você, né? Só que eu esqueci que meu joelho já não tava... meu joelho não era... Ele é um pouquinho atrasado do que o cardio. Então aí eu fiz uma... que eu não tava acostumada a fazer. Eu já tinha treinado com eles já algumas vezes.
Mas, assim, respeitando o meu tempo, né? E eu quis acompanhar eles. Acho que a gente fez 16 quilômetros na terra. Claro, tem hora que você para, que você tem que parar um pouco pra caminhar, comer, enfim. E aí eu comecei a sentir meu joelho, dor. E aí eu falei, meu Deus, né? Machuquei. Aí tá, vou ao fisioterapeuta, a gente faz o serviço, melhorou, parou. Daí eu tinha um treino pra fazer, acho que 2 dias depois. Acabei fazendo na esteira, não senti nada. Aí passou os dias, fui pra rua, senti dor no joelho. Eu falei, caramba. Aí eu lembrei, é o volume de treino. Tanto que eu falo pros meus pacientes não fazer, eu fui lá fazer. E porque eu mudei o estímulo também. Então, o trail, ele é legal, mas também tem essas mudanças, né, de direção muito rápida, descida. Muda muito a pisada, né? Muda você trabalha a musculatura diferente, né? Exato. Entendi. Você pega pedra, areia, subida, descida, muito íngreme, muito declive, então você acaba trabalhando outras não, a pegada é totalmente diferente da terra. Até a própria poeira que você pega lá na Tri-Rex, lá você pega um canavial lá, falar pra você, é um areião vermelho que não é fácil, não. Mas eu tenho vontade de fazer ainda, no meu futuro, essas ultras aí de montanha, né? Isso é pro futuro, não agora tá bom do jeito que tá. Eu tô treinando muito, então não quero... Vamos comigo, eu vou fazer La Mission agora em agosto e vou fazer uma na Patagônia em setembro. Tem um colega meu que treina comigo e tá correndo todas as La Mission aí. Verdade? Quem que é? Silvano Lima Pinto. Ele vai correr La Mission? Sim. Eu vou pegar dica com ele. Ele corre todas. Ele vai correr quanto? Geralmente ele corre a maratona. A maratona? A ultra, não sei. Acho que é a maratona. Eu vou fazer 35. É a maratona que ele corre. 35 no La Mission, não? É La Mission. Nossa. Vou fazer 35. Não, no ano passado ele ganhou o desafio do Garmin lá. Rapaz, La Mission é pauleira, bicho. Pauleira. Não, eu tô indo assim pra poder me preparar pra esse da Patagônia, porque o da Patagônia é na neve. Então é frio, 0 graus, você pisa na água gelada, tem água congelada, vai correr com o pé molhado. Então, assim, o La Mission eu tô indo pra me preparar pra isso. E aí a gente fez o planejamento pra... Eu vou fazer agora a meia, que vai ter em São Paulo, né? 21, dia 6 de abril agora, de treino. E depois tem essas 2 provas. Mas vamos ver o que vai dar. Aí eu gosto pra mudar um pouco o ambiente. É bom. Já que eu não pego pódio nenhum, já que eu não pego nas minhas categorias, sabe o que eu falei pro Guilherme? Você podia me ajudar. Ele criar uma categoria para careca de 45 a 50 anos. Quem sabe aí eu pego 50 uma... mais, não 50 mais. Não, 50 mais vai ser só no que vem. Eu tô com 49 ainda. Ô, Fran, fica a dica aí pro Guilherme. Vou falar pra ele, Guilherme, pra ele poder ajudar. Ô, Fran, e conte pra mim, lá na clínica, lá na... Você tá naquela clube ainda? Não, você não tá na clube. Lá, Tá, e o pessoal que chega pra você lá, por exemplo, hoje você trata mais pessoal amador ou pessoal profissional? Assim, agora, depois você atende bastante mais amador, né, da cidade, mas já aconteceu de ter profissional também. Hoje é mais amador mesmo, hoje é o pessoal que corre por assim, qualidade de vida, né? E aí, tem muita gente que faz bastante prova também, que segue ali, eu falo que, igual o Zé Lico, que sempre passava comigo também, ele faz prova trail, fez La Mission, 80 quilômetros, né? Agora ele vai verdade, ele fez 80 quilômetros. Figuraça, tá? Volta com a perna, tipo assim, eu não sei como que é. Outro também, igual ele, assim. Das pessoas absurdas que volta e no outro dia tá lá, correndo de novo. Mas assim, que doideira. É bem legal. E a gente tava falando, né, sobre essa questão de ouvir, né? Ouvir o corpo, a respiração. Há um tempo atrás eu fiz um trabalho sou professora de yoga, né? Então eu fiz um trabalho também da questão da ansiedade. Tem pessoas que têm ansiedade, né? E passam mal no período de prova, olha lá. E aí eu fiz um trabalho com um cara de respiração. Falei, tá, foca na respiração. Você estava falando do fone. Ele falou, só consigo ouvir com música e tal, não sei o que tem. Eu falei, mas e se tentar, né? Vamos fazer uma meditação aqui. E a meditação é só ouvir a respiração, ouvir o som e tal. E aí ele começou a usar isso nos dia a dia dos treinos dele. E quando ele chegava no dia da prova, ele ficava ansioso e não, né? Ficava ofegante, dava dor de barriga, a pessoa vomitava. Ele falou, às vezes, não, tipo assim, comia, era a mesma coisa, comia todos os dias no mesmo treino, não mudava nada, mas ele sempre Mas no mal. Dia da prova ele ficava ansioso. Ele ficava ansioso. Aí nesse dia, depois que a gente tinha feito esse trabalho, ele falou que ele fechou o olho, ficou um tempo fechado lá e lembrando o que eu falava pra ele, né? Sua respiração e tal.
E aí ele falou... Isso é técnica da yoga? Isso é da meditação, do yoga. É do yoga, mas também tem meditações, né? Que eu falo que é uma coisa simples, né? A meditação não é você sentar e ficar... Aí você fala pra pessoa fazer isso antes da prova, antes ou da prova. Na noite anterior ela já... também, ou na noite anterior, ou num dia antes até no momento, e ele fez o momento da prova, né? Ele só fechou o olho lá, ficou respirando. Ó, isso é legal, hein? Isso é legal. E aí ele falou assim, ó, nem tava escutando o barulho da galera, né? Tava focando só ali. Isso é estar no momento presente, isso é um estado de meditação. E aí ele falou que esqueceu de tudo, focou nele. E aí a gente tinha feito também uma meditação que é da visualização, que eu acho legal também para quem tem ansiedade. Ele se visualizar no momento da prova, ele fazendo toda a prova, fazendo o percurso e chegando no final. E ele, durante toda a prova que ele correu, ele fez essa visualização. Ele não passou mal. Que legal! Aí ele mandou mensagem olha, aconteceu isso, estou muito feliz, não sei o quê, chorei no final. E foi isso, eu desliguei de tudo. E aí ele falou, comecei a passar até coisa na minha cabeça, que assim, qual o motivo de eu estar aqui? E é o que também o Marco acabou usando. Eu ia falar, essas questões das palavras que ele falou, é como se fosse uma meditação. Para ele é um mantra, né? Dele jogar essas coisas e funciona. Então, assim, eu falo, é um simples. Funciona e é bem como legal. funciona. Não, imagino. Eu vi também isso, acho que essa semana, né? Você tem treino que é pro corpo e você tem treino que é pra mente. Pra mente. Eu acho que o da mente é o que pega mais, é absurdo. No caso da maratona, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira maratona lá na Argentina, o pessoal falava muito do quilômetro 30. Meu amigo, na hora que eu passei do quilômetro 30, começa a dar uma euforia, tipo assim, tem mais 12 eu corro. E tem várias técnicas, né? Você usa essa técnica que você falou. Você tem mais alguma técnica que você mentaliza, alguma coisa... O que você faz? Eu mentalizo também muito a questão de, tipo, falta só 2, só 3, só 5, entendeu? Eu mentalizo muito isso. Né? Tô sofrendo, mas falta pouco, entendeu? Falta pouco. Eu mentalizo muito essa questão aí do que você tá falando. De qual quilômetro eu tô e quantos falta, né? Eu já corri 29, falta 29, já corri 29, vou conseguir. Então já corri 29, falta 11. Eu faço aquela conta básica de tempo, né? Falta tanto tempo, então... Eu mentalizo muito essas coisas, assim, em momento de prova, né? Entendi. Então, eu acho que essas coisas fazem diferença. Viu? E a questão de alimentação pra você, Antônio? Na noite anterior, você... Eu feijão com arroz, cara, é o básico. Né? Assim, eu não mudo... Eu tenho uma linha de nutrição, por exemplo. Arroz, feijão, carne, salada. Você não bebe álcool? Não. Perfeito. Uma linha de nutrição, arroz, feijão, carne, salada. Um exemplo, né? Então, eu sigo essa linha. Eu não mudo porque... Já escuta muita história, né? Então, mas se você sair do padrão, né? Você tá quebrando o hábito que você tem já. Exato. No máximo ali, acrescentar uma massa no lugar do arroz, sabe? Para aumentar o carbo ali, lógico. Então, dá uma aumentada no carbo nos últimos 2 dias antes da prova, né? Isso é normal. Mas eu não mudo muito a minha alimentação. Legal. Fran, fala uma coisa pra mim. O pessoal que tá começando, a gente sabe que tem diferentes faixas etárias. Então, a gente tem o pessoal que tá novo, que tá começando, e o pessoal já da minha faixa etária, dos 40, dos 50, que também tá começando. A questão, muitas dessas pessoas estão sobrepeso, né? Como que essas pessoas, elas podem correr, não pode, corre risco de se lesionar? Fala um pouquinho mais sobre isso daí. Essa parte aí, né, eu falo que é até cruel quando a pessoa fala isso. Você não pode correr porque você tem sobrepeso, tem obesidade. Porque, cara, hoje tem estudos que mostram que o que pode matar, o que pode fazer mal é o sedentarismo, né? Então, você fala pra uma pessoa que às vezes ela encontrou ali, a única forma que ela encontrou foi, nossa, correr é legal. Tem que perder o peso para poder chegar para correr? Não, você vai fazer um fortalecimento, né? Para preparar para você não ter uma lesão. Porque é o mesmo jeito que uma pessoa que tem obesidade ou tá um pouco de sobrepeso, de uma pessoa que não tem, ela pode se machucar. Por ela não ter esse fortalecimento, ter esse hábito, mesmo, né? Sendo magra, ela pode se machucar. Exato, sempre fui magrinha e eu tive minha tendinopatia correndo, porque assim, eu não fazia o fortalecimento correto, não fazia o que devia ser feito. E outra, a corrida, ela também, ela acaba perdendo, né, gordura, enfim, ajuda. Então, ajuda nesse processo do sobrepeso. Então, eu acho cruel o profissional ou a pessoa falar isso pra lá, não, primeiro você tem que perder peso, vai fazer uma... Aí, o que vai ficar fazendo na esteira? Só caminhando? Então, começa, óbvio, faz um trabalho de fortalecimento,
Aí depois vai pro trote e depois você vai seguindo. Então isso é um mito. Né? Então, hoje mostram até, aí falam também, já entra nesse gancho, de mas eu tô sobrepeso e por isso eu tenho dor no joelho, por isso tô com desgaste no quadril e tal. E não, e assim, o exercício também tá comprovado, tem um estudo até de fala da coluna, que é um estudo pequeno, mas também é legal falar, que a corrida e qualquer atividade física aumenta a hidratação do disco. Então, o disco da coluna fica mais hidratado. Tá. Ou seja, então aumenta espaço. Então, uma pessoa que chega, às vezes, num grau que a articulação tá menor, né, ali, fazendo exercício, ela pode aumentar a capacidade, né, e aí melhorar a musculação, né? Perfeito. Enfim. Então, acho que o mais risco de lesão mesmo é o sedentarismo e você não fazer nada e já dar de cara ali, fazer os 10 km de uma vez e acabar se machucando. Perfeito. Né? Então, hoje é um mito que a pessoa não pode praticar. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou perder peso. Quando eu perder peso, vou começar a correr. No final, ela acaba não começando nunca. Aí que ela desanima também. Daí, por isso, daí cria aquele negócio, tipo, nossa, lá, correu, machucou. Mas não é a corrida que fez ela machucar. Então, são vários fatores. Até as lesões mesmo, eu gosto de falar, são vários fatores, não existe um fator único. O que eu recebo muito no meu Insta, quando eu comecei a divulgar mais, o pessoal manda mensagem pra mim perguntando, Gustavo, o que eu preciso fazer pra começar a correr? E aí, eu não sou especialista na área, porque eu sou um motivador. Mas eu falo, você faz caminhada pelo menos? Não faço. Comece com a caminhada. Exatamente. Eu acho que é o primeiro passo. A pessoa tem que sair pelo menos caminhar. Eu acho que uma das coisas mais importantes, aproveitando é você procurar um profissional da área. Sem dúvida. Você ter uma linha de raciocínio, não só sua, mas ter alguém que te oriente profissionalmente para você chegar, falar, hoje eu vou ter um tal treino, então hoje eu vou fazer esse tal treino, né, passado por um profissional, né? Então acho que isso é uma das coisas principais ali que você tem que... O que eu vejo o pessoal fazendo, o pessoal pega treino da internet, sem nenhum acompanhamento. Sem nenhum acompanhamento. Não tem nada de nenhum profissional por trás e aí depois acaba se arrependendo. Baixa um aplicativo ali, vai lá, vou fazer com o aplicativo porque deu certo para fulano. E não é assim, né? O treino é individual. Né? O que dá certo para mim não dá para você, não dá para ela, não, entendeu? Perfeito. Então, o treino é por isso que tem o profissional, para te entender o que é a sua necessidade, né? E junto nisso, o profissional, ele entende a sua linha de trabalho, com a linha de família, para poder te encaixar no treino, né? Então, não tenha dúvida. Eu até falo isso aí pro pessoal da minha faixa etária, que é assim, o que aconteceu? Por que eu comecei a compartilhar mais? Porque eu tomei uma bronca do meu cardiologista. Então, eu vou com frequência ao cardiologista e ele falou pra mim, Gustavo, você tem que perder 10 quilos. Então, aí eu comecei a ir com frequência no cardiologista. Eu tenho que ir com frequência todo ano pro urologista. Por quê? Porque eu tenho o caso de câncer de próstata do meu pai, né? A minha avó também, então a gente tem que se cuidar, viu, gente? Você que tá chegando nos 50, faça seus exames, mantenha-se em ordem. Eu nunca tinha ido uma nutricionista. Aí, na Milena Busato, que a minha nutricionista vai fazer 2 anos, ela tenta me regular o possível. Eu faço o possível para conseguir, para manter. Aí, uma vez eu postei, né, acho que um bolo, alguma coisa assim. Aí, brincaram comigo na internet. Mas para que você vai na nutricionista? Eu respondi, eu falei, se eu não tivesse na nutricionista, tava pior. Porque pelo menos eu vou equilibrando, entendeu? Exatamente. Então, a gente fala, né? Pelo menos, pastel, eu tenho pastel toda terça. A minha nutricionista, ela coloca o meu pastel de terça. É aquele negócio, eu vou na nutricionista pra poder comer isso, né? Pra eu poder equilibrar. Porque aí eu sei que eu tenho alguém que tá me controlando e eu vou me regulando. Se eu não tivesse ido, eu tava já totalmente acima do peso, né? Não tenha dúvida. Você vai na nutricionista? Eu tô fugindo dela, na verdade. Você tem que voltar. Mas eu sei, eu tenho o aplicativo, né, que eu sigo ali. Eu tenho uma linha... Eu já não sou de comer besteira, já não sou de beber bebida alcoólica, então já não faço essas extravagâncias, né? Então a gente já tem, como a gente é mais profissional, a gente tem uma linha a seguir, né? Legal. Então a gente tem um... Mas Antônio, eu tava assistindo um podcast que você gravou e você tava contando que você começou na corrida porque um amigo seu te convidou. Verdade. Fale pra mim isso daí. Eu tava trabalhando, cara, e
E almoçando, tá no horário do almoço, e tava ali, daí um menino falou, ó, vai ter a 4ª corrida turística aqui em Piracicaba. Mas por que ele falou isso pra você? Ele já corria? Ele já tinha ido umas 3, 4 provas, Ele já tava animado com isso. E daí falou, cara, você não ganha de mim. Aí eu olhei pra ele, assim... Ai, que legal. Falei, cara, você tá de brincadeira, velho. O cara tinha... Até hoje, inclusive, ele vira e mexe, ele vem aqui e treina junto. E eu falei, você tá de brincadeira. Ele falou, não, eu não ganho. Eu falei, eu ganho. Ele falou, não ganho. Isso vai e vem. Faltava 3 semanas pra prova. A gente acabou o almoço ali, a gente foi lá, se inscrevemos na prova. Fiz 2 treinos e fui pra prova. Mas eu acho que isso aí é fantástico, sabe? De um estimular o outro, esse tipo de brincadeira entre amigos. Super bacana, cara. Super bacana. E até hoje eu agradeço ele por... O nome dele é Claudeci. Claudeci Pedro Ramos. Ele tá em Fortaleza. O ano passado, quando foi pra Maratona do Rio... Ele veio pra cá e ficou na minha casa. Que legal. E foi assistir minha última sessão de intervalado de 1000 lá. Ele foi assistir lá. Foi bacana, incentivou pra caramba. Não, mas isso aí fica como dica. Eu acho que esse incentivo entre os amigos é fantástico. Nossa, é fundamental. Eu tenho um amigo meu que ele pedala muito comigo. Eu pedalava mais, tá? Parei de pedalar. E aí eu comecei a correr tudo. E aí um dia ele mandou mensagem pra mim. Gu, quando que eu vou poder começar a correr com você? Eu tava correndo já com o pessoal, né? Aí eu brinquei com ele. Ele acha que eu falei sério. Eu falei pra ele assim, ó, seu pace tá muito baixo pra poder me acompanhar. E ele é alto. Ele mordeu, mas mordeu assim, no bom sentido. Ah, é? Assim, Gustavo? Vou pegar você. Hoje ele dá um pau em mim, meu amigo. Ele é alto. Eu não pego ele. Mas é um tipo de estímulo entre os amigos que eu acho bacana, isso, de um puxar o outro. Com certeza, sabe? Foi uma brincadeira legal, bacana pra caramba. E eu fiz essa meia maratona, 5,5 km em 21 minutos. Deu média de 4x1, 3,59, alguma coisa. Não tinha relógio ainda. Na primeira prova. Eu não tinha noção, não sei que eu não tinha relógio. Né? Ele não tinha noção. E ele fez em 33 minutos. Então, entre zoeira o resto do ano. Viu? E a família? A família vai pro lado da corrida também ou não? Não, nenhum deles é atleta, né? Só eu mesmo, né? Você tem um filho, né? Não, não tem. Não tem. Não tem. E a minha esposa me acompanha bastante. Ela não vai nas provas, mas ela me apoia muito, né? Então, eu agradeço muito a ela por isso. Que legal. Ela consegue me entender ali nesses momentos aí. Mas aí você incentiva os outros também. Assim como te incentivaram, você incentiva os outros. Lógico, né? Esse é meu objetivo, né? Incentivar as outras pessoas, né? Como eu fui incentivado, né? Então, eu tento passar o máximo possível para as outras pessoas começar. Esquece o sofá, esquece a cama, vai ser difícil, vai ser difícil. O que você acha de compartilhar os treinos no Instagram? Eu posto de vez em quando. Eu tenho uns treinos que eu não gosto de postar, né? Porque a gente... Por exemplo, o treino de hoje foi um treino importante. Então, geralmente, eu não posto ele, né? O de amanhã, por exemplo, é um outro treino que eu já gosto de postar. É que seu caso é diferente, né? Então, já é mais estratégico, né? Então, exatamente. É que nem o pessoal que joga futebol que vai postar, né? Exatamente. Hoje teve um treino muito difícil ali de fazer, um treino muito mental também. Então, um treino, repetições de 4.000 é muito difícil. Entendi. Então, é um treino chave, digamos assim, né? Eu perguntei isso porque eu acho que até postar no Instagram acaba estimulando outras pessoas, né? Mas geralmente eu posto no meu story, né? Quando eu passo o treino, geralmente eu posto alguma coisa ali. Mas não todo dia, né? Que senão fica cansativo também, né? Eu acho. Mas eu tô sempre tentando mais boca a boca mesmo, né? Que eu acho que é o mais interessante ali, né? Momento, né? Talvez atinja menos gente, mas... conseguir já arrastar alguns. Não tenha dúvida. E quem que te incentiva de empresa? Eu acho que é muito importante essa questão de incentivo das empresas para poder colaborar com a parte de esporte, para poder contribuir com isso. Quem que são os seus patrocinadores hoje? Compartilha com a gente. Quem começou comigo primeiro foi a Samap, né? Distribuidor de produtos farmacêuticos, o Paulinho, que é muito bom. Aí o próprio restaurante que eu trabalho, o Claudinhos, a NG. Né? A NG também, legal. A NG também. Tenho... O Bahia Esportes, cara, que ele me apoia muito com tênis, né? Tem a Paty Modas. Então, as empresas aí que tem o Marcelo Rosa, que tá me apoiando muito também, que já é um cara particular, né? Que ele falou, não, do nada eu vou começar a te ajudar. Sim, que legal. Então, não é nada significativo assim, pô... Não, mas viu, vai mudar a sua vida, uma né? Empresa ajuda aqui, uma empresa ajuda ali, Exatamente. Isso aí vai contribuindo bastante, né? E meu professor, cara, que tá ali insistindo no meu trabalho, insistindo...
Faz 8 anos, 7 para 8 anos já que a gente tá junto ali, fazendo um trabalho bacana, fazendo uma crescente ali ano a ano, né? Então isso é que legal. Eu vou deixar tanto o seu Instagram também, o seu, Fran, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então aí quem quiser contribuir, quem quiser seguir, vai estar aqui na descrição. Fran, pra gente já indo pros finalmente, que dica que você dá pro pessoal que quer começar a correr? Tome cuidado, pelo amor de Deus. As primeiras coisas, dormir. Verdade, a gente marcou isso aqui. Durma bem, durma. Gente, tudo bem, fazer recover é bom, ajuda muito, né? Tem as questões das pessoas que começam a correr, quero fazer bota, quero fazer gelo, isso é legal, fazer liberação, ajuda, mas dormir é essencial. Então, ter uma boa qualidade de sono. E para começar, procura um profissional. Igual você falou, nessa parte do cardio, é legal. Uma pessoa que é sedentária, nunca fez atividade, e quer começar, 40, 50 anos, e, vai ver como tá a sua saúde mesmo, principalmente de cardio, né? Respiratório, faz os exames. Tá ok. Vamos lá. Já tive um histórico na família, por exemplo, de lesão ou dor, sei lá. Também, procura um fisioterapeuta, né? Começa a fazer um trabalho específico, ou até só a musculação. Então, eu falo que é uma casa. A gente tem que ter um acompanhamento. Então, é o sono, a sua alimentação, um nutricionista. Às vezes não precisa, mas eu não quero fazer uma dieta. Mas entender como está a sua alimentação. Se for do intestino, você muda o intestino, gente, é o nosso segundo cérebro. Né? Eu falo até, na verdade, é o primeiro, se for ver. Porque muito sério. Eu não consigo, eu treino, se eu sair de casa, eu não ir no banheiro, eu não consigo treinar. Corrida, acho que vocês devem também passar. Nossa, já passei eu passo cada apuro, meu amigo. Eu e meu intestino, a gente tem uma amizade muito próxima, entendeu? E eu até falo, a gente ouve da Raquel Castanhari, tem um vídeo dela que ela fala isso. E corredor se juntou, tem que falar de intestino. Tem que falar de intestino. Porque realmente, e é importante. Então, assim, por isso que a alimentação, ela é fundamental nessa parte. E principalmente quando a pessoa já tá com uma lesão também. Então, entender essa parte da rotina, bebida alcoólica, então, ou até remédio, às vezes anti-inflamatório. Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho. Então, é isso. Musculação, né? Fazer um bom treino de força. E começar aos poucos, né? Fazer uma planilha, buscar um treinador profissional para poder acompanhar. Exato, para fazer a planilha de treino, né? E ir dosando. Nossa, senti uma dor aqui. Comunicar também esse treinador, né? Isso eu acho muito importante. Você tem que dar um feedback. Exato. Você tem que dar um feedback. Porque tem alguns que você pega só a planilha e ele só vai te entregando. Exato. Outros, assim, eu, por exemplo, eu faço um acompanhamento com o Fábio. Eu vou colocar, inclusive, o contato dele. O Fábio, ele me monta minha planilha e ele vai me acompanhando no Insta. Ele vai, Gustavo, você correu a mais. Aí a gente tem esse problema, viu? Lá. O Fábio... Se empolgar. Porque como a gente corre em turma, o Fábio coloca pra mim lá, Gustavo, você tem que correr 21. Só que meu amigo tem que correr 23. Mas quem corre 21, corre 23, né? Aí vamos lá e faz um pouquinho mais. Aí eu tomo bronca dele depois. Exato, é bom se comunicar assim pra ele. Ele vai ser, eu falo, é o seu amigo ali da corrida. Então é isso. E também é o que a gente falou da recuperar pra não chegar numa lesão. Então uma dica, começou a sentir dor, passou uma semana, procura um profissional. Que legal. Não deixa isso agravar, né? Não deixa isso agravar. E aí talvez... Pra entender, aí a gente vai entender. Primeiro eu vou perguntar tudo isso pra ele. Como é que tá seu sono? Como é que tá isso? Tá isso? É uma entrevista pra saber. Fala, nossa, mas por que a fisioterapeuta tem que saber? Tem que saber. Pra entender. Fala, não, acho que isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos. Pra acontecer isso. Eu saio com a galera pra correr. Daí no outro dia eu fui acompanhar a minha esposa, por exemplo. Acabei correndo mais um pouco. Então você não fez a sua planilha. Então você já extrapolou um pouquinho. Eu faço isso. Eu corro no sábado e vou depois caminhar com a minha esposa 15 quilômetros a gente caminha. Caminhar, né? Bom, 15 quilômetros. Mas... É 15 quilômetros a gente caminha no domingo junto depois. Mas isso é legal. Eu também incentivo ela. Por exemplo, se ela não gosta de correr, isso é muito legal. Meu pai, ele gosta muito de caminhar. Ele sempre faz a caminhada para Aparecida e tal, a Romaria. Que legal. E eu tenho um objetivo de ir com ele. Esse ano a gente ia, mas não vai dar certo. Talvez vamos ano que vem. Faça o caminho da fé. Exato, o caminho da fé. Ele fez já, às vezes ele falou, quero te levar. Eu falei, preciso treinar, né? Então a mesma coisa. A caminhada é diferente da corrida também. É maravilhoso o caminho da fé. Então, eu fiz de bicicleta 2 vezes. De bike, eu quero fazer a pé agora. A pé não, quero fazer correndo. Correndo, né? Olha, ele foi o dia que tava caminhando, passou um cara, um ultramaratonista correndo. E assim, várias vezes ele estava no morro lá, daí parava nos lugares e falava, gente, esse carro... E o cara... Antônio, vamos fazer essa? Gente... Um dia. Vamos fazer caminho da fé? Não, a gente faz uns 42 por dia. Olha. 42 por dia. Isso pro Hugo Faria seria um mamão com açúcar, né? Antônio, pra gente encerrar, qual que é a sua próxima prova?
Próximo desafio. Próximo desafio é a Maratona New Balance. Ano passado eu não fui, esse ano eu quero ir. Essa é a minha próxima maratona, né? Acho que ele só sabe ainda, meu professor, né? Quando que é a prova? Dia 27 de abril. Só sabe ainda meu professor e agora tô contando aqui. Ah, verdade? Olha que privilégio, hein? A gente decidiu depois da Maratona de Servilha, a gente não ia pra ela. Tá. E a gente, por ter errado lá em Servilha... Onde vai ser a maratona? Onde vai ser? Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Putz, e daí eu vou tentar segurar o pelotão ali, ficar no pelotão o máximo possível ali. Vou te acompanhar acertar o tênis, né? O tênis é uma coisa assim. É essencial, cada um tem o seu estilo do pé, tem que encaixar aquele tênis. Estou fechando a parceria ali com a marca, agora vamos ver se vai dar certo, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Não vai dar certo. Não, mas se Deus quiser. A outra vez eu esqueci de dar o presente para meus entrevistados, mas hoje eu não vou esquecer de dar o presente para meus entrevistados. Isso aqui é uma lembrancinha do podcast 50 Bem. Uma lembrancinha para você. Uma lembrancinha para você. Obrigado. Pode abrir agora, por favor. É uma lembrancinha só. Ai, que chique. Agora bebam água, outra coisa. Bebam água. Hidratem-se. Isso aí é para hidratação. Não para cerveja. Não é para cerveja, Antônio. Tá? Esse daí não é para cerveja, é para água, é para refrigerante e suco. Eu já não bebo cerveja, não faz falta na minha... Nossa, que top, Obrigada. cara. Maravilha, viu? Colocado antes aqui, Meus queridos, eu quero agradecer de coração a presença de vocês dois. Eu tenho certeza que a gente consegue fazer mais um podcast. Com certeza. Porque se eu falar para você que todas as perguntas que eu queria fazer não fiz, não precisou, entendeu? Porque tem conteúdo para dar e vender. Agradeço demais a participação de vocês. Juan, obrigado pelo seu apoio. Pessoal que segue a gente aqui, não esquece de dar aquele like. Manda suas dúvidas, pode colocar nos comentários aqui que a gente responde tudo. Pode mandar sua mensagem para o Antônio, pode mandar a mensagem para a Fran. Siga nas redes sociais, incentive as pessoas, né? Não fique só olhando no Insta. Manda mensagem, interage. Isso aí é importantíssimo para feedback para todo mundo, tá certo? Pra ver se tá fazendo um bom trabalho, né? Sim, porque tem pessoas que só às vezes olham no Insta, mas, sabe, interagir, mandar uma mensagem de incentivo, principalmente para você antes de prova, eu acho isso fundamental. Rede social é para relacionamento, né? Eu recebi uma mensagem de um cara, velho, um dia, na primeira maratona. Ele falou uma palavra: acredite. Nossa Só essa palavra. Eu acordei de manhã cedo essa mensagem. Quem tem coisa melhor que isso? Eu trabalhei a prova inteira com essa palavra na minha cabeça. Tá vendo? Acredite. De verdade, é uma palavra então eu vou contar simplesmente uma palavra. Então eu vou contar uma pra você que eu até arrepiei. Eu recebi uma mensagem de uma mãe dizendo que eu, com quase 50, estava incentivando o filho dela na educação física. Que bacana. Olha isso. Que bacana. Então, esse tipo de feedback, gente, é fantástico. Dá um feedback, responda, interage com o pessoal, porque incentiva o trabalho que a gente faz. Justamente, a rede social é para isso. E esse cara, eu busquei ele para mim, junto comigo hoje, ele é meu personal que dá aula para mim de fortalecimento, é o Rodrigo Murakami. O Murakami. Tem que buscar ele, bola. Se eu tivesse falado que era o Murakami é uma figuraça, bicho. Um abraço, Murakami. Não, e ele tem umas palavras que, assim, que ele pega pesado. Verdade. Só uma palavra, cara, de verdade, que ele falou para mim nessa maratona. Cara, mudou ali meio que uma chave, assim, cara. Eu falo, cara, corrida é cabeça. É coisa de doido, cara. É cabeça. Parabéns pra vocês dois, Obrigado, viu? Valeu. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo, viu? Quilômetro 6 foi esse, o próximo vai ser quilômetro 7. Um abraço.